Olá, pessoal. Vamos continuar falando de leis de Newton. Aqui a gente tem a segunda lei de Newton, né? Que é a definição de força. Força que atua sobre um objeto é igual à sua massa vezes a aceleração que ele adquire. Na verdade, isso aqui é a força resultante, né? Se você tiver várias forças atuando em cima do objeto, você vai somar todas elas. Então, isso aqui é a força resultante que atua sobre o objeto. Força e aceleração são vetores, apontam para o mesmo sentido, né? Lembrando que a massa é sempre um número positivo. Então, para onde aponta a força, aponta a aceleração. É, Quando é que essa relação aqui, quando é que ela é válida? Quando você tem um sistema de referência inercial, não sujeito a acelerações, certo? Que na verdade é uma idealização, isso não existe, né? Você teria que esperar que o seu sistema de referência não girasse, não tivesse sujeito a nenhum tipo de rotação, então isso não existe. Então, na prática, a gente acaba aplicando essa relação aqui para sistemas de referências que estão acelerados, né? Como a Terra. Vai depender do tipo de problema que você está analisando. Ok? Pronto, segunda lei de Newton, definição de força. A terceira lei de Newton, você tem força que atua no corpo A devido ao corpo B, força que B exerce sobre A e força que A exerce sobre B. O que é que diz a segunda lei de Newton? Para toda ação existe uma reação igual e contrária, de mesma intensidade, direção e sentidos opostos, certo? Ou seja, você tem um corpo A e o corpo B estão interagindo. Essas aqui são as forças que atuam em cima deles. Observe que elas são iguais em tamanho e sentidos opostos, né? Matematicamente você escreve assim, ó, certo? O que é isso aqui? Força que B está exercendo em cima do A. Isso aqui, força que A está exercendo em cima do B. Elas são iguais e opostas. Está escrito aqui, ó, aqui está indicando que elas têm o mesmo tamanho e esse menos indica que ela aponta em sentidos opostos, certo? Então, resumindo a terceira lei, para toda reação existe uma reação de mesma intensidade, direção e sentidos opostos, certo? O caso do foguete. O foguete, você tem a câmara de combustão, você tem os gases que são. O foguete empurra esses gases em altíssima velocidade. Então você tem uma força sendo exercida sobre os gases, que seria a ação, certo? E qual seria ação-reação? A força que os gases exercem sobre o foguete. Então, o foguete exerce uma força sobre os gases na câmara de combustão, o foguete empurra os gases para baixo, certo? E os gases empurram o foguete para cima, ok? Para ação-reação. Observe, então lembrete aqui, essas duas forças não estão atuando em cima do mesmo corpo, certo? Elas estão atuando em corpos diferentes. Essa aqui está atuando em cima dos gases. Essa aqui está atuando em cima do foguete. Se estivesse atuando em cima do mesmo corpo, o somatório da força daria zero, né? Um para cima e outro para baixo cancelaria. Então a aceleração seria zero. Então, elas estão atuando em cima de corpos diferentes. Uma sobre o foguete e outra sobre os gases, certo? Outro exemplo que vocês conhecem seria a aceleração de um carro, certo? Você tem aqui o carro acelerando, o motor exerce uma força sobre as rodas, faz a roda girar, a roda empurra a estrada para trás, ó, ação. Então, a roda, na aceleração, né? A roda está empurrando a estrada para trás. Então, exerce uma força sobre a estrada, para trás, certo? A estrada exerce uma força sobre a roda para frente, fazendo o carro acelerar. Então, ação, reação. A ação, força que o carro exerce sobre a estrada, para trás. A reação, força que a estrada exerce sobre os pneus, ou seja, sobre o carro para frente, certo? Essa força que produz uma aceleração no carro, certo? Essa aceleração faz a velocidade do carro crescer, ok? Então, para ação, reação, na verdade é uma força de atrito. Lembrando que não estão atuando, as duas não estão atuando no carro. Essa aqui está atuando em cima da estrada, sobre a estrada. E essa aqui é que está atuando no carro, certo? E na desaceleração? O carro agora está freando, certo? O carro está freando. O carro agora, certo? Os pneus dele exercem uma força sobre a estrada, certo? A ação agora é empurrar a estrada para frente. Isso na frenagem, na desaceleração, certo? Então o carro exerce uma força para frente sobre a estrada. O oposto disso aqui, ó, que o carro exercia uma força para trás na aceleração. E a estrada exerce uma força para trás sobre os pneus, certo? Então a força que vai fazer o carro parar é essa aqui, ó, a força que a estrada exerce sobre os pneus, na frenagem, certo? Essa força aqui provoca uma aceleração no mesmo sentido dela, para trás, né?
certo? O que é que essa aceleração faz para trás? Faz a velocidade cair. A velocidade do carro diminui devido a essa força aqui. Então, ação, reação. Na frenagem, os pneus exercem uma força para frente sobre a estrada exerce uma força para trás sobre os pneus. Lembrando que só tem uma força aqui sendo exercida sobre o carro, é essa aqui, ó, certo? Essa outra está sendo exercida sobre a estrada. Então, elas não se cancelam, estão sendo exercidas em corpos diferentes, certo? Outro exemplo que vocês conhecem é o recuo do canhão no disparo, certo? A explosão empurra a bala para frente, com velocidade altíssima, certo? Aí você tem a força exercida sobre a bala e o ação-reação. Tem a ação sobre a bala e a reação sobre o canhão. Observe que essas duas forças, uma é sobre a bala, certo? A outra é sobre o canhão. Então, observe que essas forças têm o mesmo tamanho. Observe que a aceleração é força sobre massa, né? Essas forças têm o mesmo tamanho, só que a massa da bala, como a massa da bala é muito menor, a aceleração dela é muito maior, né? Certo? A massa do canhão, como é muito maior, a aceleração do canhão, que eu chamei de alinha, é muito menor. Essas setas que eu botei aqui do mesmo tamanho, indicando as forças aqui têm o mesmo tamanho. Aí em cima da bala e em cima do canhão. Ora, mas como esse canhão tem uma massa muito maior, digamos a bala podia ter 5 kg e o canhão 1000 kg, certo? Então, essa aceleração do canhão, como a massa dele é muito maior, vai ser bem menor, né? Esses canhões antigos tinham esse sistema mecânico aqui, né? Para reduzir o recuo, né? Certo? Nos canhões modernos, você tem sistema hidráulico para reduzir esse recuo, ok? Vamos para frente. Na figura aqui, no canto esquerdo, eu tenho uma esfera de massa M presa ao teto por uma corda. Então, esfera presa ao teto por uma corda, certo? Vamos analisar as forças em cima dessa esfera e da corda. A esfera exerce uma força em cima da corda, que eu chamei aqui de tesão, certo? E a corda exerce uma força em cima da esfera, que é esse tesão aqui, ó, ação, reação, certo? Essa força aqui está sendo exercida em cima da corda e essa aqui sendo exercida em cima da esfera pela corda. Então, elas não estão atuando em cima do mesmo corpo. Essa é em cima da corda, essa aqui é em cima da esfera, certo? Observe que, pela terceira lei de Newton, elas são iguais em sentidos opostos, certo? Mas, lembrando que estou atuando em corpos diferentes. Onde é que está o par, ação, reação do peso? O peso da esfera é mg, a massa dela, né? A massa dela vezes a gravidade. Certo? Onde é que está o par, ação, reação do peso? Está sendo exercida no centro da Terra, certo? Força exercida sobre a Terra pela esfera. E esse peso aqui é a força exercida pela Terra sobre a esfera, certo? Então, par, ação, reação, sendo exercida em corpos diferentes. Essa força aqui, observe que elas têm o mesmo tamanho, mas como a massa da Terra é muito maior, isso que eu chamei de emissão aqui, né? A massa da Terra é muito maior do que o da esfera, observe que a aceleração que a Terra adquire é virtualmente zero, certo? Ou seja, é tão pequena, ela não tem significado físico. Isso porque esse denominador aqui, essa massa que aparece aqui é muito grande. De maneira que esse A não tem significado físico, ele é zero, certo? Pronto, aqui estão os pares ação-reação das forças em cima da esfera, certo? Como ela não está acelerada, ela está paradinha aqui, eu imagino que essas duas forças aqui se cancelem, né? Então, a tração no fio T é igual ao peso, certo? Um outro exemplo, digamos que você está aqui, ó, empurrando dois blocos A e B, empurrando da esquerda para a direita. Aqui tem outras forças que se cancelam, como o peso dos blocos cancela com a normal. A normal é a força que a superfície exerce em cima dos blocos, né? Então as forças na vertical se cancelam, certo? Não tem nenhum atrito, então só tem essa força na horizontal aqui, ó. O que é que essa força vai fazer? F igual a 12 newtons, vai acelerar os blocos para a minha direita. Como eles estão caminhando juntos, para onde o A vai e o B vai, certo? Então você pode imaginar isso aqui como se fosse um único bloco. Posso tratar como se fosse um único bloco, A mais B. Certo? A massa de um é 2, a do outro é 4. Eu trato como se fosse um bloco de massa 6, 4 mais 2, né? Certo? Sendo empurrado por uma força de 12. Certo? E as outras forças que tem aqui na horizontal, não tem mais nenhuma, não tem atrito. As outras forças que aparecem aqui na vertical que se cancelam. Cancelam por quê? Porque os blocos não estão andando na vertical, né? Certo? Aí você usa a segunda lei. Força resultante é massa vezes aceleração. Força resultante na horizontal. Mas só tem uma, né? A de 12, né?
A de 12, esse M aqui é a massa do conjunto, A mais B, ó, 6 quilos, né? 6 quilos. Então a aceleração do conjunto é 2 metros por segundo ao quadrado, certo? A cada segundo que passa, a velocidade deles aumenta 2 metros por segundo. A do A ou do B? A dos dois juntos, eles estão andando junto. Para onde um vai, o outro vai, certo? Pronto. Eu posso fazer essa análise aqui tratando o bloco A e B como se fosse um único bloco, ou então você pode separar os blocos e tratar eles, a segunda lei, em cima deles, isoladamente, certo? Ao separar os blocos, aparece uma força interna aqui. Esse Fzinho aqui é a força que o B exerce em cima do bloco A. Esse aqui é a força que o A exerce em cima do B. Pela terceira lei, observe que elas são iguais e opostas, certo? Então, terceira lei, força que o B exerce em cima do A, eu chamei de Fzinho. Força que o A exerce em cima do B é o Fzinho, certo? Então, vamos analisar as forças só em cima do bloco A. Eu separei os blocos e vou analisar só em cima do bloco A. Agora eu tenho duas forças em cima do A. A força de 12 newtons, e essa força aqui, Fzinho, certo? A segunda lei em cima do bloco A. Força resultante é massa vezes a aceleração. Mas a resultante é essa força menos essa força Fzinho, né? Fzão menos Fzinho, ó. Fzão menos Fzinho é a massa do bloco A, que é 2, vezes a aceleração dele, que eu não sei quem é, certo? Observe que eu estou analisando só o bloco A, então eu vou usar só a massa do bloco A. Eu tenho duas forças em cima dele. Uma eu sei, o Fzão. Eu fico com essa equação aqui, ó. Mas eu não posso achar o Fzinho porque eu tenho uma equação e duas incógnitas. Tenho duas letras aqui. Como é que eu vou achar qualquer uma delas se eu só tenho uma equação? Aí você faz a mesma coisa em cima do bloco B. Analisa só o bloco B. Agora, a força que atua em cima do bloco B é o Fzinho, certo? Então, eu isolei o bloco B, vou analisar, vou aplicar a segunda lei de Newton em cima dele. Fzinho é a massa dele, que é 4, vezes a aceleração dele. Lembrando que a aceleração dele é igual a do A. Eles não estão caminhando juntos? Então, observe que a força zona de 12 newtons, esse Fzão, ele acaba atuando em cima do B de maneira indireta, né? Através da força Fzinho, certo? Então, a força de 12 newtons atua em cima do B quando você separa de maneira indireta, através dessa força interna aqui. Pronto. Aí você combina essas duas equações, ó. Duas equações e duas letras desconhecidas, duas incógnitas. Fzinho e o A. Certo? Aí você faz o quê? Pega essa aqui, troca o Fzinho por 4A, tá aqui, ó. Certo? Eu peguei essa equação aqui, troquei o Fzinho por 4A, ó. Fzinho troquei por 4A, certo? Aí fica, passo 4A para o outro lado, 6A igual a 12. Então o A dá 2 metros por segundo ao quadrado, ó. Mesmo resultado que eu encontrei aqui, tratando como se fosse um bloco só, certo? Se você tratar como um único bloco, observe que essas forças Fzinho aqui, ó, viram forças internas. Ou seja, se eu analisar como se fosse um único bloco, os Fzinhos se cancelam, certo? Porque agora eu estou tratando como um bloco só, eles estão atuando em cima de um único bloco, que é o conjunto A mais B. Então, são forças internas que se cancelam. A única força externa é essa de 12 aqui. Se eu resolver separar para fazer uma análise da segunda lei, aí sim, eu tenho que considerar essas forças internas em cima do bloco A como se fosse uma força externa. Porque quando eu analiso o bloco A, o bloco B, para mim, nesse momento, não existe. Certo? Então, pronto. Aí você acha a aceleração. Achou a aceleração, você pode achar também o tamanho da força interna. Certo? 4 vezes 2, 8 newtons. Né? Então, essa forçazinha aqui seria 8 newtons. Né? Troco 2 aqui boto 2 aqui, 4 vezes 2, 8. Certo? Então vamos para frente. Antes de prosseguir, eu queria fazer agora um breve lembrete sobre decomposição de vetores. Ao usar a segunda lei, força, massa vezes aceleração, em muitos problemas, né, você vai precisar decompor, quebrar essa força, lembrando que F e A são vetores, né? Então, comumente você vai precisar quebrar essa força em componentes horizontal e vertical. Você vai ter que colocar um sistema de eixos em algum canto, um eixo X e um eixo Y perpendicular, e quebrar essas forças que aparecem em componentes horizontal e vertical. Aqui a força F, eu chamei aqui de Fx, componente X da força, e componente Y da força apontando para baixo. Então, essa quebra da força em componentes horizontal e vertical, ou decomposição do vetor em componentes horizontal e vertical, vai aparecer com muita frequência nos problemas. Certo? É por isso que eu quero fazer esse lembrete aqui de decomposição. Aí você vai usar, na verdade, a segunda lei
você vai usar ela separadamente na horizontal, vai pegar só as forças que atuam na horizontal, vai quebrar todas elas em componentes horizontais e vai usar a segunda lei, só a componente horizontal da segunda lei. E vai precisar fazer a mesma coisa para a componente vertical. Vai quebrar todas as forças em componente vertical e vai usar a segunda lei só para a componente vertical. Certo? Então, comumente, a gente precisa quebrar essas forças. Aí, lembrando aqui, o lembrete é o seguinte. Aqui está uma força F de 20 newtons e que faz um ângulo de 30 graus com a horizontal. Certo? Observe que ela está atuando aqui da minha esquerda para a direita. Certo? Aqui eu tenho um eixo X, um eixo horizontal X e um eixo Y. Eu vou quebrar essas forças em componente horizontal e componente vertical. Se você multiplicar o tamanho da força F, aqui é 20, ó, pelo cosseno do ângulo, que ângulo é esse? 30 graus, o ângulo com horizontal. Você vai projetar a força F em cima do eixo que está encostado no ângulo. Certo? Olha, esse ângulo aqui está encostado em que eixo? O eixo horizontal. Então, multiplicou por cosseno, projeta em cima do eixo horizontal. Ó, certo? F cosseno de 30 graus. Certo? Então, repetindo, se eu multiplicar a força F pelo cosseno desse ângulo aqui, eu projeto essa força em cima do eixo que está encostado nesse ângulo. Qual eixo que está encostado nesse ângulo? É o eixo horizontal. Então, eu vou obter a projeção horizontal dessa força aqui. F cosseno de 30. Qual é o tamanho do F? 20. Quanto é o cosseno de 30? Faz na calculadora. Fazendo a multiplicação, dá 17,32, aproximadamente. Certo? E se você multiplicar pelo seno, você obtém a outra projeção. Ora, só tem duas. Uma horizontal e a outra é perpendicular a ela. Né? A outra projeção vai ser a vertical. Ó. Certo? Então, multiplicar pelo seno, eu obtenho o projeto F em cima do outro eixo. Ó. F seno de 30. Projetei F em cima do outro eixo. Certo? O F é 20, o seno de 30 é 1 meio, 20 vezes 1 meio dá 10, né? Certo? Então aqui, na verdade, o que eu estou fazendo? Eu estou substituindo essa força F por duas outras que fazem o mesmo efeito que ela. Lembrando, não esqueça que eu não vou ter três forças aqui agora. Certo? Na verdade, eu troquei essa aqui por duas que fazem o mesmo efeito que ela. Então, se o ângulo é com a horizontal, multiplicou por cosseno, você obtém a projeção na horizontal. Multiplicou por seno, obtém em cima do outro eixo, certo? Com o mesmo raciocínio, eu posso fazer, ó, se eu tiver o ângulo agora com o eixo vertical, aqui o eixo horizontal, o eixo vertical. Tá aqui a força F de tamanho 20. Só que meu ângulo de 25 graus agora é com o eixo vertical. A regra continua válida. Se multiplicar a força pelo cosseno, isso aqui é o cosseno, isso aqui simboliza de um ângulo, né? Cosseno de um ângulo qualquer. Multipliquei a força pelo cosseno do ângulo, projetei em cima do eixo que está encostado no ângulo. Qual o eixo que está encostado nesse ângulo aqui? É o vertical. Então, projeto em cima do vertical. Repetindo, multipliquei a força F pelo cosseno do ângulo, isso aqui simboliza um ângulo aqui dentro, certo? Eu projeto essa força em cima do eixo que está encostado no ângulo. O que está encostado nesse ângulo aqui é o eixo vertical. F cosseno de 25, o F é 20, faz cosseno de 25 na calculadora, dá mais ou menos 18,13, aproximadamente. E se multiplicar o F pelo seno, você obtém a outra projeção. Só tem duas, né? Certo? A outra vai ser obviamente, a horizontal, né? F seno de 30, seno de 25, fazendo na calculadora, o F é 20, seno de 25 dá mais ou menos 8,45. Então, eu quebrei essa força F em duas componentes, uma horizontal e uma vertical, certo? Então, repetindo, multiplico a força, o tamanho da força, pelo cosseno do ângulo que é dado, certo? Esse aqui simboliza um ângulo dado, certo? Pode ser com horizontal, pode ser com vertical. Você está projetando a força F em cima do eixo que está encostado naquele ângulo dado. Certo? No caso aqui, em cima do eixo horizontal. No caso aqui, em cima do eixo vertical. O eixo encostado no ângulo dado. Certo? Multiplicou a força F pelo seno do ângulo, projeta em cima do outro eixo. No caso aqui, o outro eixo é o vertical. Aqui, o outro eixo é o horizontal. Certo? Pronto, é só um lembretezinho de decomposição de vetores que a gente vai fazer com frequência. Vamos para frente. Bom, pessoal, vamos terminar com esse slide aqui, depois a gente faz problemas mais elaborados, certo? Uma dica, né? Se vocês querem aprender esse assunto aqui, vocês estudem a teoria que está no livro, certo? Estudem a teoria, estudem os exercícios resolvidos, isso é importantíssimo, que vocês estudem os exercícios que estão resolvidos, certo? Depois vocês tentam fazer os seus exercícios. Tente fazer os seus, certo?
Comecem pelos exercícios mais simples. Depois vocês vão avançando para os mais elaborados, certo? Professor, se eu estudar a teoria e estudar os exercícios feitos e não conseguir fazer o problema, aí você tenta de novo. Se eu não conseguir ainda, tenta de novo, certo? E se eu não conseguir de jeito nenhum, aí você pode usar o chat chinês, o DeepSeek, né? Você pode usar ele para tentar resolver o problema por você, certo? Você adquire maturidade com aquele assunto. Tem alguma coisa que você não está vendo ali, certo? E você tira a foto do problema e pede para ele resolver, certo? Mas é essencial que você tente resolver problemas, começando dos mais simples e passando para os mais complexos, certo? Vamos lá, finalizar com esse probleminha aqui. Aqui eu tenho a força R inclinada, ó, o tamanho da força é 30 newtons, inclinada de 45 graus, atuando em cima de um bloco. Informação dada. A gravidade é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado e a massa do bloco é 5 kg, certo? Informação solicitada. Ele está pedindo para você achar a aceleração do bloco e a força normal. O que é força normal? Força que a superfície exerce sobre o bloco, certo? Então a informação dada está na figura aqui em preto. A solicitada está aqui em vermelho. A aceleração que o bloco vai adquirir e a força normal, certo? Aqui não tem atrito e vai ver atrito nas próximas aulas. Vamos lá. A força que atua sobre o bloco é essa aqui, 30 newtons. Aqui, como eu falei no slide anterior, você vai precisar quebrar as forças envolvidas, certo? Em componentes horizontal e vertical, certo? Um componente na direção horizontal e na direção vertical. Ou seja, essa fórmula vetorial aqui, FMA, na verdade vão virar duas, né? Certo? Força na direção x, força resultante, massa do bloco vezes a aceleração dele na direção x. Força resultante na direção perpendicular, que é a y, né? Massa do bloco vezes a aceleração na direção y, certo? Então eu tenho aqui direção x e direção y. Eu começo quebrando a força que está inclinada aqui, a força R. Certo? Aí está aqui a força R, 30 newtons, está inclinada, fazendo 45 graus com a horizontal. Está aqui os dois eixos, horizontal e eixo vertical. Como eu falei no slide anterior, se você multiplicar o tamanho da força pelo cosseno desse ângulo dado aqui, ó, observe que o ângulo dado é com a horizontal. Ó. Multipliquei a força, o tamanho dela, pelo cosseno do ângulo, eu projeto a força em cima do eixo que está encostado no ângulo. Qual o eixo que está encostado nesse ângulo aqui? É o eixo horizontal. Então você projetou em cima do eixo horizontal. Ó. Projetei quem? A força R. R cosseno de 45. Então, multipliquei o tamanho pelo cosseno do ângulo, projeto em cima do eixo que está encostado nesse ângulo, que é o eixo horizontal. Qual o tamanho do R? 30. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Faz uma continha, aproximadamente 21,21. Certo? Agora, se multiplicar o R pelo seno, aí você obtém a outra projeção. Se não é no eixo horizontal, só pode ser no vertical, né? R seno de 45 é a projeção do R no eixo vertical. O R é 30, o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, dá o mesmo tamanho, 21,21. Então você quebrou a força R em componente horizontal e componente vertical. Você vai substituir esse R aqui por essas duas em vermelho que estão aqui, certo? Vamos ver aqui as forças que atuam em cima do bloco. As duas componentes do R, ó, em vermelho, ó, certo? A componente horizontal e a componente vertical. Essas duas em vermelho são a força R que eu quebrei. Ó. Eu quebrei duas componentes. O peso do bloco puxando ele para baixo, certo? O peso dele é quem? Massa do bloco vezes a gravidade. A massa do bloco é informação dada, 5 kg. A gravidade é informação dada, 10. 5 vezes 10, 50. Então o peso do bloco é 50 newtons, certo? Força normal. Força que a superfície exerce sobre o bloco. Perpendicular à superfície, para cima, certo? Quanto é essa força? Não sei. Informação solicitada, certo? Na informação dada, o peso, M vezes G, multiplico, dá 50 newtons. O N é a força normal que eu quero descobrir. Essas duas aqui eu achei, tá aqui, ó, certo? Aí você coloca aqui no sistema de eixos, ó, supondo que aqui o bloco está aqui no centro e as forças estão atuando em cima dele. As duas em vermelho são as forças R que eu quebrei, ó. A para a direita, aproximadamente 21,21, apontando para o sentido positivo do eixo X é positiva, né? Certo? Componente R da esquerda para a direita. Positiva porque aponta no sentido positivo do eixo X. A componente R na vertical, ó, aponta para baixo. Então você vai pegar ela negativo. Certo? Essa aqui, ó, aponta para baixo, sentido oposto ao eixo Y.
ao sentido positivo dele, né? Então você bota negativo, porque aponta para baixo. Oposto à direção do eixo, certo? A direção positiva. O peso puxando para baixo, 50, certo? Faltou colocar aqui que o peso também é negativo, né? Porque aponta para baixo, oposto ao sentido positivo do eixo Y, e a normal para cima, apontando para cima, né? Vai ser positivo, mesmo sentido do eixo, ó. Pronto, são essas forças. As forças atuam em cima do bloco e eu quebrei duas componentes, ó, componentes horizontais e verticais. Certo? Eu quebrei todas as forças em componentes horizontais e verticais. Aí você vai usar a segunda lei de Newton para componente na vertical. Força na direção Y é massa vezes aceleração na direção Y. Certo? Ó, segunda lei de Newton, a componente vertical, ó, na direção Y, na vertical. Ora, o bloco está acelerado na direção Y? Não. Ele não vai atravessar o chão. Ele está acelerado só na horizontal. Então, quando tem aceleração na direção Y? Zero. Então, m vezes zero. A força resultante na direção Y é zero. Essa Fzinha aqui é a força resultante na vertical. Certo? Dá zero por quê? Porque o bloco não pode atravessar o chão, né? Não tem aceleração na direção Y. Então, você bota um zero aqui. Essa força resultante igual a zero. Dá quanto ela? Você tem uma de menos 21 para baixo. Bota o menos, ó, porque aponta para baixo. O sentido positivo do eixo é para cima, ó. Certo? Uma de 50 que aponta para baixo, menos 50. Sentido positivo do eixo é para cima. Peso aponta para baixo, então bota menos 50. Ó. E mais a normal. A normal aponta para cima. O mesmo sentido do eixo, para cima. Pronto. Essa somatória aqui dá igual a zero. Certo? Você passa os outros dois números para o outro lado, somando, a normal dá 71,2 newtons. Estou usando aqui a mesma letra, mas isso aqui é a força normal, isso aqui é a unidade em newtons, né? 71,2 newtons. Certo? Você obtinha o mesmo resultado se fizesse o seguinte, ó. A soma dessa com essa, as duas apontam para baixo, tem que ser igual a que aponta para cima, né? Ou seja, as forças na vertical se cancelam. Isso quer dizer que a que aponta para cima, que eu não sei quanto é que é a soma dessas duas que aponta para baixo. Que dá quanto? 71,2. Ok? Resumindo, repetindo, né? As forças na vertical se cancelam. Não tem aceleração na direção vertical. Certo? As forças se cancelam, isso quer dizer que a que aponta para cima, que só é essa, é a soma das duas que apontam para baixo. N é igual a 21,21 mais 50, 71,2. Na direção horizontal, o bloco agora sim, o bloco está acelerado na horizontal, está acelerando para a direita. Força na direção X, na horizontal, é massa vezes a aceleração na direção X. Então você quebra a segunda lei em duas componentes, uma horizontal e uma vertical. Na horizontal aqui agora, ó, força na direção X, só tem essa, ó, 21,21. As outras são tudo vertical. Ó. É a massa do bloco, quanto é a massa desse bloco? Informação dada, 5. A aceleração do bloco na direção X, que vai ser a aceleração A do bloco, certo? 21,2 dividido por 5 dá aproximadamente 4,24, certo? Positivo, ou seja, a aceleração está apontando para a direita, sentido positivo do eixo X. O bloco está acelerando para a direita, para a minha direita, esquerda para a direita, certo? Pronto. Na próxima aula a gente vê outros problemas um pouco mais requintados, certo?